Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, a paz de Cristo Jesus, sejam com todos, bem-vindos ao nosso canal, nesse nosso devocional diário, nosso encontro todos os dias às 7 horas da manhã, às vezes um pouquinho mais. E você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, que você possa se inscrever aqui no nosso canal, colocar o seu comentário, o seu pedido de oração, se assim você desejar. Nosso objetivo é sempre seguir a série da nossa leitura da Bíblia em um ano, mas sempre trazendo ao nosso coração aquilo que o texto bíblico quer nos dizer para o nosso dia hoje, para que nós possamos fazer o nosso devocional com base na mensagem da palavra de Deus para os nossos dias. Então hoje nós continuamos nessa série de Isaías e estamos no capítulo 15 ao capítulo 18. Demos ontem um pequeno spoiler, Nós estamos entrando aqui em palavras que Isaías, como oráculo, como profeta, ele então está declarando no capítulo 15 juízo de Deus sobre Moabe. E a gente vai entender isso um pouquinho. Nosso texto hoje está em Isaías 17, 7 e 8. No entanto, o homem olhará para o seu Criador e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. Não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para os que os seus dedos fizeram. Nosso tema aqui, ele fala hoje sobre a aliança humana e a soberania de um Deus que chora por ver o afastamento do seu povo da sua presença. Então, quando a gente fala de Moabe, nós vamos entender que Moabe era uma nação vizinha que historicamente ela era rival de Israel, Mas ela tinha parentesco com Ló. Então, descendente de Ló. Então, nós vamos ver Isaías descrevendo, ele profetizando que haverá sobre Moabe uma destruição repentina, devastadora, e as principais cidades, elas cairão. Quando fala que sentença contra Moabe, a noite que foi assolada, Ar de Moabe, Kir de Moabe, e daí por diante. Então nós vamos ver aqui, queridos, um tom de lamento, porque o próprio profeta aqui, ele vai sentir a tristeza, a mortificação. As pessoas que vão para as ruas se vestem de panos de saco, raspam suas cabeças, raspam suas barbas, em sinal de lamento, em sinal de profunda tristeza, Seus corações estão mortificados. E até o próprio profeta, ao descrever aquilo que aconteceria, ele sente, a sua alma, diz a palavra, treme dentro dele, expressando, queridos, o próprio coração de Deus. Deus, ele não tem prazer, na morte. Deus não tem prazer na assolação, mas a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela nos diz que o pecado, que tão próximo de nós está, porque a nossa natureza é pecaminosa, mas todos nós temos escolhas que estão diante de nós todos os dias. E o povo, então, o povo de Moabe, ele escolhe alianças, ele escolhe se afastar de Deus, e a palavra do Senhor ainda vai declarar para nós que Efraim está junto, Efraim, o norte, de Israel. Então a palavra do Senhor, ela vai dar esse tom de lamentação. O capítulo 16 vai declarar para nós que Moabe é aconselhado a buscar refúgio em Judá. Moabe, então, essa declaração, essa profecia já está apontando para o futuro trono messiânico, O trono de justiça de Deus. Então aqui nós podemos destacar, meus irmãos, que Deus, ele não está alegre com essa destruição. Deus, ele tem profunda compaixão pela sua criação. Deus, ele tem profundo amor por aqueles a quem ele criou, mas ele dá o livre-arbítrio, ele dá direito de escolhas a todos nós. Então, nós sabemos que a consequência do pecado é o quê? É a morte,
não é? Está na palavra. E a palavra do Senhor diz que o orgulho da nação precede a sua ruína. E é justamente esse orgulho, não é? De autossuficiência, de achar que o seu poderio bélico, militar, seu poderio financeiro era autossuficiente, que eles poderiam, não dependeriam de Deus. Esse orgulho faz com que o coração endurecido, ele se afaste completamente do Senhor. Então, a única esperança que haveria, que está sendo profetizada por Isaías, é justamente o trono de Davi, não é? É aquele que viria do trono de Davi, a raiz de Davi, que é o trono messiânico, já apontando para o Senhor Jesus. Nós vamos ver ainda o capítulo 17, nos falando então da queda de Damasco e de Efraim. Essa aliança militar que eles estavam ainda pressionando a Judá para que entrasse nessa aliança contra a Síria. A Síria, lembra que nós falamos que foi uma ferramenta de Deus para devastação de várias nações orgulhosas, várias nações prepotentes, várias nações que, vou usar um termo aqui, me entendam bem, cuspiram no rosto de Deus, não é? Que se encheram então do seu orgulho, da sua arrogância, e Deus usa a Síria então como ferramenta de correção, de juízo contra essas nações. Então, meus irmãos, nós vamos ver hoje, não é, que esses capítulos então, eles vão declarar para a gente que o Oriente Médio está em chamas. O Império Assírio sendo a superpotência emergente, que depois também nós vamos ver que vai cair, marchando com crueldade, né? Porque era uma crueldade extrema. E diante desse terror, então, os reinos entram em pânico. Moabe vê as cidades fortes sendo reduzidas a cinzas em uma única noite. A Síria e o reino do norte, né? Damasco e o reino do norte, Efraim, fazendo essa aliança desesperada para tentar resistir, tentar conter a Síria, pressionando Judá a lutar com eles. O capítulo 18, então, declarando para nós, não é, que esses pactos ainda sobram para a Etiópia, né, que a Etiópia também ela é então envolvida nessa queda. E como sempre aqui o nosso, né, YouTube aqui dando o seu ar da graça. Então, queridos, nós vamos ver aqui que essas nações, ao invés de buscarem a presença de Deus, as nações buscam os falsos deuses, os tratados políticos. Então, esse contexto histórico nos lembra o quê? O que Deus está querendo nos chamar a atenção? Que o coração humano, quando ele entra em crise, quando ele está com medo, quando ele está ansioso, ele tem uma tendência muito natural de, ao invés de confiar no Senhor, de se dobrar diante do Senhor, de clamar ao Senhor, ele procura recursos humanos, ele procura recursos em pessoas, em situações, em circunstâncias, como se isso fosse maior do que o Deus da nossa salvação. Então a palavra hoje ela nos chama atenção sobre em quem nós vamos depender, em quem nós vamos confiar, não é? Nós lembramos aqui que esses textos eles vão muito nos falar sobre isso, sobre a arrogância, o orgulho do coração do homem e sobre a necessidade de nós dependermos de Deus. Então a mensagem hoje nesses 4 capítulos vão mostrar para nós, primeiro, que Deus não se alegra com a ruína do pecador. Não. O coração de Deus é longânimo. O coração de Deus, ele anseia para que todo ser humano reconheça que Ele é o Senhor, que Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos trazer a salvação. Então aqui, queridos, embora Moabe fosse inimigo de Israel, ele é orgulhoso. E Isaías vai mostrar que o julgamento de Deus aqui é carregado pela dor, a dor de ter que corrigir uma nação. Então, a palavra do Senhor, lá em Isaías 16:11, vai dizer: por isso meu coração vibra por Moabe, como a harpa, e o meu íntimo por Quir-Heres.
Então, o Novo Testamento diz para nós, em Lucas 19, como se aproximou, como Jesus chorou pelas cidades, não é? E aqueles que rejeitaram a Ele como seu Salvador. A palavra, então, hoje ainda vai nos lembrar que nós temos que ter muito cuidado com as alianças. Alianças sem Deus, meus amados, elas vão gerar colapso, elas vão gerar ruína. Assim como a Síria e Israel, né? A Síria e Efraim se esqueceram do Criador e confiaram nas suas estratégias, Deus está nos alertando. A palavra lá em Isaías 17:10 vai dizer: por que te esquecestes do Deus da tua salvação e não te lembrastes da rocha da tua fortaleza? Por isso fará plantações formosas e semearás nela videiras estranhas. Ah, meus irmãos, a palavra vai nos dizer em João 15:5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada poderão fazer. E é o Senhor que controla o tempo, as nações. Então, meus irmãos, tudo está diante da soberania de Deus. A palavra em Mateus 6:31 vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas que possamos crer e estar quietos, olhando e confiando no Pai Celestial que sabe todas as nossas necessidades. Então, queridos, hoje, nesse dia, o Senhor está alertando que o nosso coração deve examinar aonde estão as nossas âncoras. Sabe quando a âncora, ela firma o navio, ela firma o barco, né? Eu tenho um primo que deve entender muito disso, um primo chamado Carlos Henrique, e que ele entende muito de pesca, de navios, de barcos. Então, aonde está a âncora da nossa vida? Aonde nós estamos ancorando o barco da nossa vida? Quando a crise chega, queridos, nós temos que tirar todas as falsas seguranças de perto de nós e nos ancorar naquele que é a nossa segurança, que é o Senhor Jesus. E a palavra vai nos chamar a atenção aqui em Isaías 18, no capítulo 4, quando a palavra de Deus diz: olhando da minha morada, estarei calmo, como o ardor quieto do sol resplandecente e como a nuvem do orvalho no calor da sega. Então, se nós somos imitadores do Senhor, que nós possamos trazer ao nosso coração a calmaria que só o Espírito Santo é capaz de nos dar. Quando a crise financeira, os problemas familiares, a ansiedade, ela bater na porta do nosso coração, que ela se depare com a presença e a paz que só o nosso Deus pode nos trazer. Deus, Ele descansa no seu trono e Ele quer que nós aprendamos, através da sua presença, do Espírito Santo em nós, a ter essa calmaria diante de situações que nós não podemos fazer nada, mas Ele pode. Porque nada é impossível para o nosso Deus. Então, diante das circunstâncias que nos cercam, que nós não gostaríamos de estar vendo, nós não gostaríamos de estar vivenciando, ou nós, ou nossos filhos, ou aqueles a quem amamos, descanse, confie, ore, busque ao Senhor, porque só Ele tem a última palavra. E que possamos olhar então para o nosso Deus nesse dia, gastando menos tempo olhando para os problemas, mas olhando para o tamanho do nosso Deus, que é infinitamente maior do que toda crise, do que toda circunstância, do que todo problema que nós possamos ter. Então, meus irmãos, hoje a palavra que Deus quer trazer ao nosso coração é para abandonar a nossa autossuficiência e para encontrar abrigo no rochedo seguro que é o Senhor. Ele é a fortaleza da nossa vida. Ele é o Deus da nossa salvação. Amém? Então que essa palavra hoje ancore o seu coração nessa presença soberana do Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus soberano sobre toda a terra, céus,
tudo que há nela, abaixo, acima dela. Nós queremos entregar esse dia, nós queremos entregar o nosso coração, nós queremos entregar os nossos pensamentos, nós queremos entregar a nossa família, nós queremos entregar tudo que temos e somos em Tuas mãos. Que a nossa vida ela esteja ancorada em Ti, Senhor. Que não venhamos a fazer alianças, Senhor, com nada nem ninguém que nos afaste da Tua presença, da Tua vontade, do Teu amor. Senhor Jesus, que o Senhor seja o centro da nossa vida, porque nós entendemos, Senhor, nós reconhecemos o tamanho do Seu amor por nós, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor enviou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida para nos trazer cura, nos trazer libertação, nos trazer paz, nos trazer, Senhor, a quietude da nossa alma, Senhor. Então que hoje haja, Senhor, tudo isso, cura, libertação, quietude, paz, Senhor, em cada coração. E que nós venhamos, Senhor, a ter a nossa aliança apenas com o nosso Deus, ouvindo a Tua voz, Senhor. Fala conosco, fala, Senhor, continua falando através da Tua palavra, continua falando conosco, Senhor, durante esse dia, durante esse restante de semana, Pai. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Amém? Te espero amanhã às 7 horas, mesmo que a gente passe um pouquinho, fique conosco. Nós estamos todos os dias aqui meditando, estudando na palavra de Deus, ainda, né, durante essas semanas, sobre o livro de Isaías, tão importante, tão profético, né, aos nossos corações. Mas fica o convite para que domingo você esteja na casa do Senhor, IEC Kingdom, né, Kingdom Church Niterói, às 9 da manhã é EBD, às 10 o culto ao Senhor, e na Kingdom Church de Maricá, escola dominical, reunião de oração, 8 da manhã começa, 9 é EBD, e às 18h30 nós prosseguimos então com o nosso culto de celebração de 2 anos da Kingdom Church Maricá. Então você é o nosso convidado, nossos endereços estão nas nossas redes sociais. Você que é do estado do Rio, próximo a Niterói e Maricá, faça-nos uma visita e será uma alegria ter vocês juntamente conosco. Mas as nossas transmissões estão sempre em Niterói pelo Facebook e em Maricá pelo nosso canal no YouTube Kingdom Church Maricá. Então, fique conosco até o nosso encontro amanhã, se assim Deus permitir. Um beijo no seu coração. Shalom Adonai.